Olá, caro aluno, tudo bem contigo? Estamos iniciando a nossa terceira teleaula de Sistema de Informação Gerencial. É uma satisfação estar aqui e hoje o assunto será a internet e business, ou seja, todas as aplicações que você poderia utilizar através da internet, através da rede mundial. Então, esse vai ser o tema de hoje, passando exatamente o como que você poderia utilizar melhor esses recursos da internet. Quais são as preocupações que tem, quanto à segurança, quanto à legalização, inclusive também quanto ao uso do marketing, explorar melhor os recursos, inclusive da rede, no caso aí, das redes sociais, ok? Então, vamos lá, no primeiro slide eu faço o convite para que você possa mandar a sua dúvida. Então, fica à disposição o nosso chat para que você possa mandar a sua dúvida, ok? Então, mais um momento também que nessa aula nós vamos ter 3 Kahoots, ou seja, 3 momentos em que a gente vai passar o jogo. Então, você já está preparado aí com o Kahoot? Fica conectado, kahoot.it, e logo na sequência eu vou estar passando aí o PIN. Logo no início a gente passa a primeira pergunta e o jogo vai ser em relação ao diagnóstico do seu estudo no início dessa semana, ou seja, durante a nossa terceira semana, provavelmente você já estudou sobre o assunto e-business, internet, e-commerce e assim por diante. Então, com certeza você vai conseguir responder. É aí que a gente vai medir para que a gente possa nos aproximar, né, e trazer um conhecimento mais adequado ao seu nível. Então, a gente vai fazer no primeiro momento esse Kahoot nessa primeira pergunta. Lá no meio da aula, mais um momento Kahoot, que é para você continuar participando. Vamos ver como é que vai ser a classificação hoje e mais no final da aula também. Então, são 3 momentos de interação, que é um momento de entender se você realmente está, né, no nível adequado e para fixar também o conhecimento que a gente está passando, que a gente está conversando. E é um momento também para que a gente possa entender em que nível que você está, para entendermos a sua colocação dentro da sua área, aí na sua região. Então, vamos lá no primeiro momento aqui, a gente vai contextualizar a nossa aula, mostrando esse diagrama. É um diagrama que, de certa forma, você já conhece, porque aqui a gente está mostrando quais são os processos de negócio, você se localizando aqui numa empresa, então numa organização. Vamos pensar assim, esse quadrante aqui seria a sua organização onde você trabalha. Vamos imaginar que esta organização tem relacionamento com os clientes, da mesma forma que tem relacionamento com os parceiros e fornecedores. Eu acho que tudo isso que eu estou falando aqui deve relembrar aquilo que você já trabalhou nas aulas anteriores, então está bem tranquilo para você entender qual que vai ser o nosso contexto. Ou seja, tudo que trabalhamos na aula anterior em termos de processo de negócio, pensando nos processos empresariais, que são os sistemas empresariais chamados ERP, que ele está desenhado aqui, está sendo mostrado nesse momento aqui, para que você possa entender que dentro da empresa, vamos pensar assim, né? Aqui internamente nós temos esse ERP fazendo lá o tratamento de informações, de dados, com o processo de produção, compras, que são todas aquelas áreas funcionais que também você já sabe, que você já conhece, ou outros serviços, né? Contabilidade, recursos humanos, enfim, a parte da gestão, inclusive. Aqui, com o relacionamento ao cliente, seja ele uma indústria, outros negócios, o próprio governo, a gente tem lá o CRM. Lembra do CRM? Que é o gerenciamento dos relacionamentos com o cliente. E, por outro lado, nós temos o PRM, com os fornecedores e os distribuidores, principalmente. Nesse caso aqui, o PRM são parceiros, então o gerenciamento do relacionamento com os parceiros e assim por diante. Então, esse diagrama, a gente está recapitulando aquilo que você já sabe, que são todos os sistemas empresariais envolvidos numa organização, inclusive o SCM, que é o Supply Chain Management. Então, todos esses processos, eles podem estar instalados onde? Lá na internet, o chamado Cloud Computing, ou então chamado também computação em nuvem, certo? Então, é ali que nós podemos trafegar,
disponibilizar as aplicações para os clientes finais, utilizando principalmente o que a gente conhece de e-commerce, que é o comércio eletrônico, mas também outras aplicações, transações com o governo, transações com os fornecedores, os clientes, todos aqueles processos que a gente já conhece. Mas a gente vai dar uma vertente mais em relação à preocupação que nós devemos ter enquanto utilizamos a internet, pelo volume de acesso, pela rapidez de propagação da informação enquanto usamos o web. Ok? Vamos voltar aqui no slide para a gente concluir. Lembrando que com a rede mundial, chamada internet, também web, ela proporciona então a tal da expansão dos negócios. É muito mais simples uma instalação na web ser visível pelos clientes, pelos parceiros de negócio, clientes, fornecedores, enfim. E aí, desde processos simples, como um cadastro para acesso em alguns serviços ou até mesmo em mercado de bolsas. Então, tem vários modelos de negócio que são aplicáveis quando utilizamos a internet. Ok? Vamos lá para o nosso primeiro momento Kahoot. Fica na tela, então, o endereço do kahoot.it. Você acessando, e a gente vai dar um tempo para você acessar através desse PIN. Fica aí o PIN 619867.
Muito bem, muito bem. Retornando aqui, a gente vai começar o Kahoot, então, pelo tempo que a gente está. Mas é assim, se você não conseguiu entrar até agora, você vai continuar, vai conseguir acessar logo mais na sequência, tá? Porque o número vai continuar sendo o mesmo. Então, vai mostrar também na tela aí o número. Então, você pode entrar na sequência enquanto a gente estiver jogando, tá ok? E lembrando que esse momento que nós estamos ao vivo, você consegue jogar o Kahoot. Agora, quando você for acessar essa aula novamente lá no ambiente virtual, ou seja, lá no Ava, aí você não vai conseguir fazer o jogo. Mas é legal assistir até para a gente, né, para você perceber como é que foi o desempenho do pessoal e também o que a gente está comentando durante as nossas respostas também, tá ok? Então vamos começar. Iniciando então a primeira pergunta. O sistema de informação dos negócios na rede mundial. E aí aqui a gente está falando de todo o sistema de informação, inclusive os sistemas empresariais. Muito bem, eu fico contente porque a maioria respondeu corretamente, então e-business é a resposta correta. Nós tivemos várias pessoas, né, que ficou em segundo lugar ali, colocando como e-commerce. E o e-commerce realmente é um dos recursos muito importantes na rede mundial, mas é um sistema voltado para a parte do comércio. Então, é o comércio eletrônico mais especificamente. Inclusive, durante a aula, a gente vai fazer um comparativo bem bacana para você perceber, diferenciar também o que é um e-commerce e o que é um e-business. Mas valeu aí, porque eu vi que vocês estão estudando. Vocês já perceberam a diferença aí do e-business, que é todos os negócios na rede mundial. Vamos ver como é que ficou o ranking até o momento. Nós temos o Piracicaba em primeiro, o Nego Ney, não sei de qual polo que é, em segundo, e Salvador aqui em terceiro. Muito bem, então ficamos por enquanto por aqui. Voltando aqui para a nossa aula e a gente vai comentando aqui mais um momento aqui. Eu gostaria de lembrá-los que se você tiver qualquer dúvida em relação ao assunto da aula de hoje, né, manda sua dúvida e a gente vai compartilhando também com os seus colegas em relação ao assunto que, de repente, ainda falta, né? Para que você tenha um bom entendimento em relação a e-business, e-commerce, marketing na internet e tudo mais. Vamos lá? Então, primeiro assunto para a nossa aula de hoje é e-business. E os conceitos de e-business. O que vem a ser, então? Nesse primeiro slide, a gente já vai concretizando aí dois conceitos bem tranquilos para você, ó. E-business e e-commerce. E aí você pode estar se perguntando, né? Por que a diferença entre os dois? Na verdade, o que acontece? A partir do momento que nós utilizamos recursos da internet para fazer as negociações, para colocar as operações necessárias em relação aos processos de negócio, estamos falando em e-business. Isso significa que temos uma variedade infinita aí praticamente de negócios na internet. Então, tudo isso é e-business. Inclusive a parte do e-commerce, que está destinada para a comercialização, propriamente dita, que é compra, venda, troca também, mas sempre envolvendo uma transação financeira. Tá ok? Vamos no slide, então, a gente vai reforçando esse conceito. O e-business, então, abrange também compra e venda, que é específico do e-commerce, mas o atendimento a cliente,
Então, por exemplo, quando você coloca um site especificamente para você fazer o suporte ao cliente, alguma reclamação que o cliente tenha que fazer, ou sugestões para inovações, não está envolvendo compra e venda, mas está envolvendo o atendimento ao cliente, ou então algumas pessoas estão colaborando com alguma ideia para o seu negócio, isso já é o e-business. Então, o e-business é bem mais completo. São todas as operações, registros, fluxos de informações que estão utilizando a rede mundial. Inclusive as transações no qual utiliza as informações somente numa empresa. Por exemplo, a sua organização com seus colaboradores, você como gestor, muitas vezes precisa de uma aplicação que está utilizando informações internas e somente os seus colaboradores é que têm acesso. Isso já é e-business, mesmo não tendo compra e venda, ok? Então, suporte, planejamento e tomada de decisão, que é aquele ponto forte que a gente sempre disse, né? O sistema de informação, ele tem como objetivo final a tomada de decisão. Então, e-business são todos os negócios usando a rede mundial. Inclusive aqui, olha, fica mais claro para você quando a gente mostra, né? O website, o CRM sendo utilizado na internet, o RP, SCM e assim por diante. Enquanto que quando conversamos, quando entendemos sobre o e-commerce, ele fica restrito às negociações de bem e serviço, que é o lado do comércio, é o lado comercial e que exige sim o website, que tem lá mostrando os produtos ou serviços que está sendo comercializado, a forma de pagamento, a forma de entrega, algumas informações relacionadas a transações de cliente também, mas é muito mais relacionado ao quê? Ao comércio. Uma diferença bem básica no e-business é a modalidade das internet que ela pode utilizar. Além da própria internet, uma configuração específica para intranet e extranet. Vamos ver como é que funciona então, qual que é o comparativo que a gente faz para você entender muito bem qual que é o conceito de intranet e extranet. Vamos lá. Nesses dois pontos, comunicação instantânea e compartilhamento de dados, qualquer uma das modalidades vai atender. Que é, por exemplo, o chat online, né? Ou seja, os bate-papo de forma síncrona, eu posso utilizar tanto na internet, intranet ou extranet. Porém, quando a gente está trabalhando com acesso restrito, isso significa que eu estou configurando uma intranet ou uma extranet. Isso é ponto fundamental. E quando a gente está falando em comunicação externa, aí se restringe a extranet. Porque na intranet, eu só posso estar trabalhando com a comunicação interna, que é exatamente onde eu, por exemplo, utilizo a impressão de um documento na impressora. Eu só consigo através da minha intranet, como se fosse uma rede local. Tudo bem? Então fica aí caracterizada a diferença entre extranet e intranet. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso em termos de aplicação? Quando eu utilizo SCM, eu estou usando o Supply Chain Management, gerenciando toda a cadeia de suprimento. Tudo que eu recebo do fornecedor, processos externos, os processos internos, inclusive na parte do RP, e também a parte da distribuição até o cliente final. Para que eu consiga trabalhar, logicamente, pela internet, mas eu preciso configurar uma extranet, porque eu estou tendo acesso restrito, somente alguns parceiros que têm acesso a essas aplicações, mas por outro lado, também eu consigo ter acesso externo da minha organização. E aí, então, por isso, a extranet, a configuração da extranet numa internet, eu consigo fazer adequadamente. Enquanto eu estou trabalhando com, por exemplo, eu vou trabalhar com um conceito de auxílio ou então acompanhamento do funcionário em termos de capacitação, isso pode ser feito uma intranet. Somente os meus funcionários vão ter acesso, como se fosse uma rede local. Utilizo a internet sim, mas eu faço login e senha com acesso restrito àquela rede e se torna então uma configuração da intranet. Tudo bem? Vamos continuar aqui no mesmo slide só para reforçar. Então a extranet vem aqui embaixo, olha. A extranet
é um acesso por pessoas de fora da rede, com um login controlado, mas que pode também, olha, ter acesso por parceiros de negócio, pensando lá no fornecedor e também no distribuidor. Continuando aqui, a gente vai falar de alguns modelos, os mais conhecidos, os mais usuais, modelos de negócio na internet. Como é que a internet pode trabalhar para você? Então, portal. Quando a gente fala em portal, são os websites de forma geral, né? Agora, quando fala em loja virtual, são os websites voltados para o comércio eletrônico. E aí, são as lojas que você conhece, onde tem a disponibilização dos produtos, a oferta dos produtos e também o processo de compra e também o processo de entrega, o acompanhamento daquilo que você comprou. Enquanto que corretora de informações ou de transações são serviços na própria internet que disponibilizam algumas informações de comparação de um produto com vários fornecedores em vários sites, seja ele de fabricante ou de consultores, aqueles que falam das opiniões em relação aos produtos ofertados na internet. Então, essas corretoras de informações, elas conseguem agregar de uma maneira bem tranquila. Você sempre, quando você pode perceber, né? Quando você coloca lá, olha, produto tal, comparado com o modelo tal, né? Entre os dois modelos muito parecidos, você consegue perceber como é que está essas comparações, né? As especificações, as características de cada um deles. Então, é esse serviço que se faz isso. Continuando aqui, o e-marketplace. Que vem a ser, então, o e-marketplace? Só para explicar rapidamente. Se você acessa um portal, que é uma loja virtual, mas que agrega também outros fornecedores, parece ser concorrentes, mas eles estão no mesmo portal. Americanos.com é um exemplo bem típico. Quando eu vou lá e consulto um produto, vejo toda a especificação, a forma de comprar naquele site, mas do ladinho você pode ver que tem alguns 2 ou 3 fornecedores que estão oferecendo o mesmo produto, com condições um pouco diferentes ou até as mesmas. Mas, enfim, o e-marketplace é exatamente um modelo que vem sendo expandido rapidamente também. Continuando aqui ainda no slide, nós temos lá, então, provedora de conteúdo, são todos os provedores de site, blog, enfim, fotografias, imagens, né? Vídeos, enfim. E provedoras de serviço online, quando disponibiliza serviços tanto de software, como também os serviços de hardware, configurações através da própria internet, né, em tempo real. Comunidade virtual são aquelas comunidades formadas afins, que têm o mesmo sentido ou mesmos interesses, principalmente o que a gente vê muito em Facebook ou então no Instagram, são aquelas comunidades formadas através da rede mundial e que vai consolidando aí os mesmos interesses ou buscam os seguidores, né? E os sindicalizadores, ele é muito parecido com a corretora de informações, só que os sindicalizadores, eles têm como premissa reunir as informações e também comercializar essas informações. Enquanto os leilões são aqueles leilões tanto tradicional como os reversos. E a determinação dinâmica de preço, quando em tempo real eu consigo entender como é que está o mercado de um determinado produto. E aí, eu, como vendedor de um produto, daquele produto, eu consigo determinar um preço de forma bem simples. Isso é bem bacana. E o banner de propaganda, normalmente esses são aqueles que são pagos, né? Que mostram uma imagem, uma figura, que são pagos e normalmente aparecem ou num blog ou aparecem num site de notícias. Então, esses são aqueles banners pagos, que é um dos negócios, né, modelos de negócio voltado aí para o e-business, advindo aí da internet. Tudo bem? Até aqui, se tiver qualquer dúvida, a gente vai complementando para você. No caso aqui, a gente vai para o próximo conceito, que é tipos de e-commerce. E aí a gente vai focar no e-commerce, que é o comércio na internet, ou seja, o comércio eletrônico. O comércio eletrônico, segundo o Turban, é um processo de compra, venda, transferência ou troca de produtos, inclusive serviços, ou informações via rede de computadores, tá?
tudo que está envolvendo compra-venda nas redes de computadores ou na internet se torna, então, um e-commerce. Os benefícios do e-commerce, além, né, da própria comodidade do usuário final, do comprador, existe um processo aí que a gente vê muito amplo em relação às organizações que praticam e-commerce. Uma delas é a diminuição muito grande de papéis. Para começar, as notas fiscais. Eu não necessito mais a emissão da nota fiscal. Lógico que não é só no e-commerce, mas advindo da internet, esses processos de negócio na internet, que veio pelo e-business, também se propaga o e-commerce. Então, na comercialização, onde eu preciso de documentações, elas não precisam ser impressas. Então, vai diminuir muito na questão de impressão de documento. Da mesma forma que nós temos, continuando aqui, tempo e distância. É algo que você, como usuário final, comprador, por exemplo, vai perceber muito bem, né? Você acessa vários sites ao mesmo tempo, comparando o preço, mas não só preço. O principal é saber das características, das opiniões dos compradores. Muitas vezes tem reclamações e elogios. E isso você faz de forma muito rápida. E independente de onde está o site. Muitas vezes você está com um site no teu celular, mas esse fornecedor é de outro país, do outro lado do mundo, e você consegue comparar todas as informações para que você tenha mais segurança para fazer a compra. E o custo com o pessoal? Em termos de loja física, você tem custo de local, da localização, além do pessoal. No caso do e-commerce, isso se passa a ser, né, muito aquém daquilo que você tem numa loja física. Relação com o cliente, esse é um ponto muito forte. A gente percebe que o relacionamento que a gente tem com o cliente, que é aquele ponto onde você já percebeu, utilizando o CRM, você consegue gerenciar essas informações do relacionamento com o cliente. E isso a gente consegue muito focado no e-commerce. O e-commerce gera um volume muito grande e é um banco de dados muito rico, porque é por ali que você começa a perceber a tendência e as expectativas do cliente, principalmente quando no produto comprado ele manifesta a sua opinião, a sua pontuação, né? Ou se gostou, se não gostou, faz vários comentários e esse comentário também se expande aí nas redes sociais. Quanto à facilidade, que é o último item aqui do slide, facilidade e controle a gente percebe muito bem quando está usando o próprio CRM e SCM também integrados um com o outro. Você sabe que nós vamos conseguir controlar melhor a empresa como um todo. E o e-commerce também, né, da mesma forma, vai trazer traz junto com o e-business, traz essa facilidade e o controle da própria organização, em termos de estoque principalmente. Jamais eu gostaria de vender um produto e não conseguir entregar. Então, esse controle é mais rigoroso, só que eu só consigo, através da tecnologia da informação, eu consigo porque o e-commerce vai estar preparado exatamente para fazer esse controle. Olha, eu estou com estoque no limite em termos de quantidade, automaticamente eu já gero o pedido para o fornecedor, que está lá relacionado e integrado com SCM e assim por diante. E aí eu consigo distribuir o meu produto também nos armazéns da parte logística bem adequadamente pelo consumo, e a gente vai analisando e monitorando isso. Esse é o lado do controle quando a gente está utilizando a modalidade e-commerce. Vamos ver quais são os tipos de e-commerce? No slide, então, a gente tem a maioria dos tipos de prática do e-commerce. O primeiro deles aqui é o Business Consumer, quando uma empresa comercializa produtos ou serviços para o consumidor. Aqui, ao contrário, um consultor, pessoa física, pode estar prestando serviço para as empresas, então é o C2B. O C2C está sendo muito utilizado hoje em dia. Eu que sou consumidor, ainda não tenho uma empresa ou não tenho uma loja virtual, quero vender o meu produto. Um celular que pode ser usado ou novo, mas eu quero vender para um outro consumidor. E tem sites especializados, que são aqueles portais online de serviço também, que pode estar fazendo essa transação comercial, que é um e-commerce chamado C2C.
Continuando aqui, nós temos o B2E, que é o Business to Employee. Isso é uma categoria da intraempresa, ou seja, dentro da mesma empresa, os seus colaboradores podem ter transações comerciais entre si. Quando tem o M-Commerce, o que vem a ser isso? São aquelas aplicações mais voltadas para o mobile e ele está adaptado para a tela do mobile, que é uma tela pequena, mas que facilita. E todas as transações são realizadas através do mobile. Essas transações M-Commerce, eles podem estar, sim, conjugadas lá com o portal, com o website também. Porém, né, quando a gente fala em M-Commerce, tem algumas transações que nos próprios apps que a gente vê, que são free, mas eu posso estar comprando e vendendo alguns produtos que estão linkados ali através de banners mesmo de propaganda, não é? Continuando, nós temos o C-Commerce, que é o comércio colaborativo. Aqui são aquelas comunidades que têm o mesmo interesse, ou então partilha das mesmas expectativas e pode criar uma comunidade e ali também fazer transações comerciais. Por exemplo, no caso aí, a gente vê muito Airbnb ou então o Uber nasceu nessa característica, tem um fim que é aquela locomoção de forma barata, de forma mais em conta, então foi criado aí através desse formato colaborativo. Várias pessoas podem ser prestadores de serviço e várias pessoas também podem ser consumidores ao mesmo tempo. No último item aqui falando do governo, que é uma das características também muito utilizada no mundo todo, tem essa particularidade. É um conjunto de serviços do governo que ficam disponíveis para o cidadão. Um dos exemplos que a gente vê muito, né, aqui no Brasil, só para você entender, o Detran é um deles. Eu posso acessar o site do Detran, que é do governo, para eu obter informações a respeito da minha CNH, do meu veículo, questão das multas, enfim, são vários serviços que nós temos acesso através dos portais, que é um do tipo e-commerce também. Ficamos por aqui em relação a esses conceitos. Vamos para o conceito de aplicações web. Aqui nas aplicações web, um ponto fundamental que a gente traz para você como gestor SIG é a preocupação ou então o preparativo que você precisa fazer quando você tem aplicações na web. Quais são as preocupações que tem? Principalmente é a questão da segurança. Vamos lá então. Segurança em transações. Não só aquelas que a gente sabe na parte de transação financeira, lógico que é importante, sim, mas vamos ampliar um pouco mais a nossa visão. A gente está falando das técnicas de criptografia, ótimo, né? Vai garantir que o meu dado incluído lá, como se fosse o número do cartão de crédito, entre outros, ele vai estar, de certa forma, garantida, segura, durante todo o processo da transação. Tudo bem, ótimo. O que mais que nós precisamos ter na garantia da segurança quando utilizamos a internet? Então, segundo fontes, nem esse decreto de 2013, ele trouxe aqui destaque em 4, ou melhor, no artigo 4 e no artigo 5. No artigo 4, ele diz em relação à disponibilidade, confidencialidade, autenticidade e integridade, que são 4 características importantes quanto à segurança. Por quê? Disponibilidade significa eu ter o serviço disponível quando realmente eu precisar. Normalmente 24 horas por dia, porque sempre alguém pode estar precisando daquele serviço. É lógico que isso significa, dependendo do site, eu posso estabelecer os horários, só que naqueles horários eu vou garantir que aquele serviço está disponível. Quanto à autenticidade, vem daquela premissa que quando eu sou responsável pela informação, a informação é minha, a minha autenticidade é de que eu publiquei um texto ou então as condições de pagamento, por exemplo, no caso do e-commerce e assim por diante. No caso da confidencialidade, é quando eu coloco um controle de acesso e somente aquelas pessoas é que vão conseguir acessar aquelas informações. Ou só vão visualizar, ou então
vão visualizar e também podem alterar e assim por diante. Lembra quando a gente falou dos tipos de sistema em relação a isso também? Olha, o controle e acesso para o SCM, para um determinado serviço com o fornecedor, somente aquele fornecedor tem login e senha, que é o que a gente comentou agora há pouco. Então, estas pessoas têm lá, né, essas características. E a segurança pelo serviço da internet, com certeza tem que cumprir essa característica. E a questão da integridade é tudo que eu tenho lá naquela, né, feita a última alteração, ele vai ficar intacto até o momento em que eu fizer a nova alteração novamente, ou então faça a exclusão. De quem vai fazer isso? É quem tem o acesso, né, o controle de acesso para isso. Muitas vezes eu só tenho consulta, mas como eu tenho acesso à consulta e edição, somente eu que vou fazer a edição. Então, isso é integridade. Independente do tempo que a informação estiver armazenada, ou então a forma que está sendo mostrada na internet, tudo isso vai continuar íntegro por uma semana, um mês, um ano, ad eterno e assim por diante. Falando sobre proteção, vamos continuar aqui no slide, vamos falar sobre phishing e também IP spoofing, entre outros, né, como invasões, vírus e tudo mais. Nesses casos aqui, eu vou explicar para você da seguinte forma. Todo protocolo que é formado por informações que você digita, no caso aí eu vou explicar de um e-mail. Quando você monta um e-mail, pode estar anexando algum documento também, aquilo que você está escrevendo faz parte do e-mail, mas o e-mail, ou melhor, o protocolo para aquele e-mail lá, ele forma um pacote não só com aquelas informações, mas com outras informações de segurança, que é o roteiro para quem vai, né, quais são os servidores que vão passar, né, ou seja, vão trafegar naqueles servidores, de onde está indo, que é o próprio IP. Então, tudo isso se torna um pacote e é dessa forma que a comunicação acontece na internet. E a partir do momento que isso vai para o destinatário, você também sabe que ele já recebeu. Então, tem todo um protocolo, tanto de um comando para que vai, o comando para que certificou o recebimento. Tudo isso é um protocolo de rede. Agora, quando acontece o IP, no caso o IP spoofing, um deles é o seguinte: existe algum processo, né, que é não controlado por nós, que pode estar camuflando aquele IP. Então, ele pode estar indo para o endereço errado. O que muitas vezes acontece é, quando você vê um banner, que você recebe um e-mail, mas aquele e-mail ele foi transformado, foi modificado para direcionar um link daquela figura que você recebeu o e-mail para um outro lugar. Aparece assim como se fosse da sua conta bancária, mas vai para um outro local e aí por ali ele consegue pegar os dados também. Então, isso não é nada bacana. Da mesma forma acontece o phishing também, né? O phishing é a modificação, né, das características daquilo que você está visualizando e muitas vezes também está ali somente para pegar os dados da conta bancária ou então principalmente do cartão de crédito, né, em relação à senha e tudo mais. Bom, vamos continuar aqui falando sobre as aplicações web e internet usada para legislação. Então, quando a gente se preocupa com as aplicações da internet, a gente sabe que existe uma redução de custo com a dispensa da emissão da nota fiscal, por exemplo, né? Inclusive o armazenamento de documentação. Se eu estiver emitindo uma nota fiscal em papel, nós temos que ficar pelo menos 5 anos com o arquivo. E no caso da internet, a partir do momento que está dispensando essa emissão, a gente sabe que tem uma redução de custo de armazenamento muito grande. Um outro ponto de vantagem, uniformização das informações, em que o contribuinte presta diversas unidades federativas. Ou seja, todas as informações que existem na transação organizacional de uma empresa, principalmente no e-commerce, aquelas transações elas ficam uniformizadas, não só
pelo CNPJ, mas todas as transações. Existe lá um modelo padrão, fica todos os dados estruturados. E isso é muito interessante, muito bacana. Economiza muito tempo e também o espaço. Quanto à redução no envolvimento involuntário das práticas fraudulentas, então, a partir do momento que eu tenho essas seguranças na internet, eu também consigo diminuir essas questões das fraudes. Possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a partir de um layout padrão. Então, em algumas situações, eu posso criar um layout padrão para fazer lá a troca de informação, que é o chamado integração entre vários sistemas ou vários subsistemas. E o formato que pode ser usado, ou o TXT, que é o arquivo em texto, ou então o XML, que são os documentos mais utilizados hoje em dia. A redução de custo administrativo por conta de todos esses outros processos também, e quanto à melhoria da qualidade de informação, sabendo que quando eu estou integrando a informação, acaba ficando muito mais prático e a segurança de que aquela informação tem uma qualidade maior, porque eu não tenho intervenção de algumas pessoas fazendo a digitação em vários momentos. Eu fiz o input uma vez e validei ele. A partir desse momento, ele está integrando com várias aplicações, então acaba sendo aí, uma vantagem muito grande ter essa informação integrada. Tudo bem? Ficamos por aqui, aí a gente vai para o próximo item, é uma situação-problema com o Gustavo na Infotech. E aí é um momento de interação. Se você quiser tirar a sua dúvida, pode estar mandando, continuar mandando aí sua dúvida e a gente vai esclarecendo na sequência. Mas vamos entender como é que está também essa situação problema. No caso do Gustavo, ele tem um comércio tradicional e ele pretende trabalhar com o comércio eletrônico. Lembrando que logo na sequência a gente vai fazer o Kahoot. Então, quem tiver conectado ou quem não tiver, pode se conectar ao Kahoot. O PIN continua sendo o mesmo, ok? Vamos lá então. Para a gente entender nessa situação do Gustavo, nós temos o seguinte, tem muitos concorrentes que já estão trabalhando com o comércio eletrônico. Então, essa é a situação dele. Imaginem, você como Gustavo, tem os seus concorrentes trabalhando com comércio eletrônico. Será que você não vai começar a trabalhar com isso também? Que é a própria venda de produtos eletrônicos. Ele está vendendo lá seu carregador de bateria, ou então carregador de celular, enfim, tem vários produtos eletrônicos que ele vende. Em termos de oferta de produtos, como é que ele pode ofertar? Em forma de pagamento, nesse caso, recebimento para ele, como é que ele pode trabalhar? Será que tem segurança em relação a essa parte financeira? Como é que ele pode garantir o prazo de entrega dos seus produtos? Então, será que a tecnologia da informação, utilizando a internet, consegue garantir essas questões para ele? Como é que ele pode trabalhar em relação ao marketing também e elencar aí as prioridades dos recursos necessários? Então, quais são as modalidades que nós podemos oferecer para o Gustavo para que ele contemple aí iniciar essa migração da comercialização tradicional para a internet, ou seja, para o eletrônico. Vamos para o momento Kahoot. Então, fica na tela o endereço novamente. Tenho certeza que você já está conectado, então a gente vai continuando aqui, mostrando como é que ficou a situação até então. Nós temos duas perguntas nesse momento Kahoot e o PIN está aqui embaixo para quem ainda não conseguiu fazer o login, 619867. Vamos ver, no caso, a segunda pergunta. Modalidade de conexão para SCM. Então, qual que é a conexão que vai garantir o SCM em funcionamento?
Muito bem. Muito bem. Fico contente de saber que a maioria respondeu corretamente extranet. Então, lembrando que quando estamos falando em SCM, estamos falando em informações externas. E para ter acesso externo, apesar de ter o login e senha controlado e tudo mais, realmente há extranet. Algumas pessoas responderam intranet. Pela intranet, eu não consigo expandir os meus negócios para os fornecedores e parceiros. Vamos lá, vamos continuar na próxima pergunta. Antes disso, vamos ver o placar aqui. Mudou um pouco, ficou Leone Salvador, né, e depois Rodrigo, e Goiás começou aparecendo aqui em terceiro lugar. Mas está bem acirrada a competição aqui, porque está todo mundo na casa aí dos 1.900. Vamos ver a próxima pergunta? O que não faz parte da segurança em transação? Então, veja bem, não faz parte, ok? Muito bem. Agora fiquei mais contente ainda, porque a maioria absoluta, praticamente, né, colocou facilidade. Enquanto que disponibilidade, confidencialidade e integridade faz parte, sim, da segurança em transação. Vamos ver como é que ficou o placar até o momento. Agora ficou bem equilibrado entre os três ali. Eles continuam entre os três. A Salvador, Goiás e o Rodrigo em terceiro lugar. Muito bem. Então, a gente vai continuar aqui voltando. Nós estamos num momento também de interação. Vamos ler essa pergunta aqui. Ele diz assim, ó, o acesso ao portal da Unopar, né? É isso, dos alunos, é um exemplo de intranet? Nesse caso, é uma extranet, porque as pessoas estão acessando, né, via a parte externa, que são também alunos, mas eles não são os funcionários que tem um login e senha específico, apesar de login e senha é extranet, então é diferente, o processo ele está externo, então é uma extranet. Essa pergunta veio do Rio Grande do Sul, então um abraço aí o pessoal do Rio Grande do Sul colaborando com a gente aqui. Vamos voltando aqui para que a gente possa concluir e expor ao Gustavo como que ele poderia fazer então aquela apresentação dos produtos. É um dos pontos que a gente colocou ali como uma das necessidades dele. Então, eu diria assim, ele pode estar mostrando um produto através de um QR Code. Então, se você conseguir ler através de um leitor de QR Code nessa figura aqui, muitas vezes você pode estar acessando um site, pode estar acessando um endereço, um link, uma fotografia, uma imagem, ou seja, tem várias, né, formas de apresentação, mas, por exemplo, ó, o visitante coloca um like naquele QR Code e automaticamente ele tem um desconto daquele produto. E isso também pode estar juntamente aí, sendo anunciado via Facebook, que é uma maneira aí também de entender facilidade das integrações entre as ferramentas na internet. Para que o Gustavo, ou você mesmo, um gestor, siga, entenda como é que está o comércio no Brasil, ou seja, o comércio eletrônico no Brasil. No ebit.com, .com.br, no caso, tem lá várias pesquisas e anualmente ele traz aí uma evolução. Nesse caso aqui é um gráfico do faturamento. E onde você pode perceber como está a tendência desse faturamento? Através dessa linha pontilhada, que ele vai mostrando como é que está a situação do mercado em termos de evolução do faturamento. É importante a gente salientar que é uma maneira de você perceber se você pode apostar nesse negócio, como é que você vai apostar, como é que você vai investir. Isso não significa que é a realidade sua, mas é uma situação a nível Brasil e que você pode também comparar a sua performance, que é o mais importante. Lembrando lá que nas aulas anteriores a gente falou de indicadores, então você pode colocar um indicador e fazer o comparativo de como é que está o Brasil e como é que está como está no Brasil e o teu negócio.
Outras tendências que você pode ver também nesse portal é quanto ao comércio de produtos eletrônicos ou então serviços imobiliários. Depende muito do seu ramo de negócio. Por exemplo, você vende produtos, por exemplo, calçados. Então, lá tem um segmento de calçados. É bem específico e é bem bacana você perceber isso, porque daí você consegue comparar aquilo que está sendo praticado ou o que está acontecendo a nível Brasil, comparado com o teu indicador internamente. Então, é aí que a gente sempre fala, o Gustavo tem que se preocupar com isso. Você, como gestor SIG, também sabe que essa é uma das formas de você trabalhar com a internet também. Vamos falar mais um pouco aqui sobre a internet. No e-commerce tradicional, aqui no slide, nós temos o portal de oferta, contrato de compra, né, e entrega do produto. Eu acho que está tranquilo. Mas vamos falar sobre totem e autoatendimento, só para a gente comparar entre o e-commerce e também o uso da internet através desse recurso chamado totem. Você já conhece? Com certeza você já conhece, ou então você até já comprou algum produto num totem de autoatendimento. São aqueles refrigerantes ou salgadinhos, né, produtos industrializados, que você tem acesso automaticamente à pronta entrega. Então, eu vou lá naquela machine, né, eu faço uma compra através do cartão de crédito. Muito bem, pago na hora e já pego o produto na hora. Gustavo, poderia optar por esse tipo de serviço também? Isso tudo pode estar conectado à internet. Por quê? A parte financeira, com a transação comercial, do cartão de crédito ou em dinheiro, e também a parte da reposição do estoque. Isso é fundamental, porque naquela máquina tem lá uma quantidade de produtos e automaticamente, à medida que vão sendo vendidos aqueles produtos, ele tem que ir repondo, seja ele diariamente, semanalmente, depende, né, da produção, ou melhor, depende do desempenho da venda. Vamos ver aqui quais são as características nesse tipo de comercialização. Então, logística vem antes, então a preocupação de ter o produto na hora, principalmente são produtos, no caso dele, que são eletrônicos, tem que estar muito bem testado para não ter problemas com os clientes. E também achar um local mais adequado, né, previamente planejado ou num shopping center, aeroportos, universidade, depende realmente do tipo de produto e também os locais que têm mais acesso ou então regiões em que as pessoas estão, né, já praticando esse tipo de compra. O interessante nesse tipo de serviço é que ele é pronta entrega. E integração com os outros sistemas, aí é bem tranquilo. Você sabe que esse tipo de sistema também deveria estar integrado, principalmente com RP, SCM, para que você possa repor o estoque mais rapidamente possível dentro das necessidades que atende aí o mercado onde você atua e o tipo de produto que você trabalha. Vamos lá, agora a gente vai para um outro assunto chamado comunicação na web. Então, quais são as preocupações que o Gustavo, então você como gestor SIG tem que ter quando está trabalhando com a web? Então, vamos lá. Comunicação na web, segundo Peter Drucker, vamos começar por aqui, ó. Ele diz o seguinte: pelo menos 60% de todos os problemas administrativos empresariais são originados por deficiência na comunicação. Isso é um ponto bem interessante e importante você conhecer. Se 60% dos problemas são baseados na falha da comunicação, nós temos que tomar muito cuidado na mensagem que a gente está escrevendo, através do texto, através de imagem, de vídeo, independente disso, né, qualquer forma de apresentação, dos meios que você utiliza para comunicar, para quem você está comunicando, quando você está comunicando, enfim, todos esses são atributos necessários para a questão da comunicação. Então, vamos continuar aqui no slide. Nós temos o seguinte: a Associação Norte-Americana diz que pode-se compreender o marketing como uma atividade ou grupo de instituições e processos que vai criar, comunicar, entregar e trocar ofertas para que o consumidor, né, valorize aquilo que está sendo comunicado.
tanto clientes, parceiros ou a sociedade como um todo, segundo Veloso. Então, é importante a gente nos preocupar na questão da mensagem, ou seja, o valor da palavra final ou do texto final que você está criando. Como um exemplo, a gente passa esses dois aqui, olha. O primeiro deles, lendo junto com você, ó. Maria, eu estava bastante. Eu te amava bastante, agora não amo mais. Na outra frase, muda um pouco por causa da vírgula. Vamos lá. Maria, eu te amava bastante, agora não, amo mais. Então, muda totalmente o sentido usando as mesmas palavras, mas por uma questão de construção do texto, pode mudar o sentido de quem está ouvindo. Por isso é importante você fazer uma boa redação. Mas aqui é um exemplo bem simples, né? Vai depender muito de como que você vai especificar os produtos que você está vendendo, como que você vai atender em termos de serviço, de prestação de serviço ou do pós-venda. Enfim, são todos pontos importantíssimos na questão da comunicação. E nesse slide a gente vai passar, em relação à tecnologia da informação, o que você pode se preocupar, ou como que você pode planejar a comunicação. O primeiro deles são os objetivos, o público-alvo de quem você vai atingir com o valor da mensagem que você precisa redigir. Mas em relação aos meios, a rede social é um ponto importante, o e-mail, o website. A rede social tem uma propagação muito grande e por ali a gente pode obter muitas informações. Lembrando lá naqueles processos de CRM, ou seja, todo o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, numa rede social, você sabe que pode ter opiniões positivas, negativas, que vão ser benéficas para o seu negócio. Então, isso faz parte do plano de comunicação. Como é que você quer obter essa informação? Será que você consegue enviar uma oferta de produto ou então simplesmente demonstrar como que você usa um produto e você ter retorno de um feedback daquele modelo de comunicação? Quando você manda por e-mail, quem são as pessoas que realmente vão ler e-mail? Tem muitas vezes que começa a mandar 2, 3 e-mails por semana e você sabe que aquelas pessoas não têm o costume de ler. Então, lembrando que a gente falou dos protocolos de envio e recebimento, você pode estar monitorando para que você mande somente para aquelas pessoas que realmente têm interesse no produto. Ou então vão estar interessados, têm uma certa expectativa de futuramente comprar o seu produto ou pelo menos indicar o seu produto para outra pessoa. Então, esse reconhecimento faz parte, inclusive, do plano aí de comunicação. Enquanto você faz o planejamento e também, seguindo aqui no slide, você faz o monitoramento do resultado que você está obtendo com aquela comunicação, você traça novos objetivos, você faz o replanejamento para alcançar um público diferente ou um nível educacional diferente e assim por diante. Muitas vezes você pode fazer dependendo do que você está percebendo, você pode fazer só um reforço da sua marca para que continue a marca. Muitas vezes você não quer vender efetivamente um produto, mas algo que vai associar a sua marca e que vai fortalecendo, vai divulgando a sua marca, principalmente aí na rede social, que milhares de pessoas vão acessar. E o plano de comunicação tem que estar prevendo exatamente essa dinâmica. Vamos para o próximo item, chamado web e rede social. Aqui o foco é entender quais são as qualidades da web e como que ele pode ser trabalhado aí na rede social. Vamos falar sobre o marketing, foco aí usando a tecnologia da informação. A melhor estratégia para obter resultados em marketing e de comunicação é utilizar então os recursos da web da seguinte forma. Vamos ver quantas ferramentas do ambiente virtual. Essas 4 siglas que estão aparecendo aí, eles estão relacionados com um ponto fundamental que eu vou te falar aqui, ó. Quando a gente tem uma busca na internet, você já conhece, coloca uma palavra, um termo lá no search do Google, né? A busca do Google. Ele vai procurar na web inteira. E o que ele traz para você? Uma determinada lista numa sequência. E o seu produto, você como vendedor de um produto, gostaria que
o seu produto aparecesse no topo dessa lista do Google? Com certeza, sem pagar, apenas com a busca orgânica. Como que a gente garante que a nossa comunicação em si, o nosso site que foi montado, como é que está a relação das informações, a associação das informações, como é que estão relacionadas ali dentro, como é que funciona isso? Exatamente o que diz o SEO, que é o Search Engine Optimization. É um processo otimizador que, através desse processo otimizador, vai fazer com que o seu produto ou a sua marca apareça no topo da sua lista. Então, vamos imaginar o seguinte: você tem um site que está relacionando seus fornecedores, seus parceiros, seus clientes, alguns dos clientes, mas principalmente opiniões em relação ao seu produto, em relação ao seu serviço, porque você também faz uma avaliação do seu produto, coloca opiniões, isso está relacionado com a rede social. Então, vai trazendo um tráfego, vai criando um tráfego com um volume maior. É exatamente esse tráfego, quando tem palavras significativas, diferenciadas, que quer dizer a mesma coisa, né, que é aquela questão da semântica, então você consegue perceber que o seu produto está sendo visitado. E não é visitado só por quantidade de pessoas, mas são pessoas que acessam o seu site e do seu site também se relaciona com outros. Então faz aquelas conexões e vai juntando tudo isso, se chama... isso tudo, né, se torna aí um trânsito maior, é um volume de tráfego maior entre esses ambientes virtuais. Da mesma forma, você pode ter também o modo de compartilhamento. Muitos sites você pode perceber, olha, eu estou compartilhando essa notícia nesse blog com o Facebook ou então com o LinkedIn e assim por diante. Quanto mais compartilhamento você tem, mais volume de tráfego você vai criando na web como um todo, e é assim que os buscadores fazem, tanto no Google, ou então o Bing ou Yahoo Search. Então, são opções que a gente vai trabalhar. Voltando aqui no slide, então, o SEO tem essa característica que você tem que trabalhar em relação a quais são os pontos que você precisa melhorar em relação à construção do teu site, teu blog, ou a rede social, enfim. E da mesma forma, isso acontece quando tem algo específico na mídia social. Enquanto esses dois últimos aqui está voltado mais para o marketing. E aí, quando a gente fala em marketing aqui, nesse caso, são as propagandas mesmo, né? São aqueles banners pagos que vão apresentar, e da mesma forma ele vai criando lá um tráfego em função disso, e normalmente lá no search do Google ele vai trazer aqueles que são pagos. Vamos lá na web 2.0. É um comparativo que a gente faz com a web anterior a 2.0, na qual houve uma mudança na internet quanto a essa plataforma nova, principalmente possibilitando a interação entre as pessoas. Então, vou citar alguns exemplos aqui. Existe uma simplicidade maior a partir da 2.0, enquanto que também o compartilhamento das informações do que está postado na internet passa a ser um objetivo, que é o compartilhamento, enquanto antes era de proteção. Somente o proprietário ou quem produzia o conteúdo na web é que tinha lá o poder em relação à informação dele. Hoje em dia não, existe lá uma participação em relação às publicações feitas, existe também a edição dos usuários, por parte de várias pessoas estarem editando um mesmo conteúdo, enquanto a edição anterior é somente dos profissionais, aqueles que faziam o design. Então, a partir do momento em que eu tenho vários portais com templates para criar o próprio website, eu mesmo poderia estar criando lá um website, que é o caso lá do WordPress, Wix, enfim. Falando da Web 3.0, essa foi uma revolução por se tratar também de ser uma web semântica, e ele trabalha para dar sentido aos dados, dependendo do quê? Do contexto. Então, a informação ou dado vai também trabalhar no contexto em que ele está inserido. Isso vai trazendo
uma segmentação dependendo do comportamento daquele texto, das navegações que ele vai trazendo. E também a Web 3.0 ela trabalha com banco de dados universal. Isso faz com que consiga construir várias informações relacionadas àquele termo que você está buscando na internet, de acordo com o contexto que você quer, por exemplo, por reclamações ou por modo de uso, por sugestões e assim por diante. E aí a gente consegue perceber que a web traz várias informações, né, várias posições diferenciadas em função disso. E os meios de compartilhamento que a gente tem na Web 3.0 são as plataformas digitais, muito mais compartilhadas hoje em dia, as plataformas de conteúdo também tendo as edições aí dos usuários finais, e as plataformas próprias aqui, basicamente aquelas que são mais proprietárias, mas que também pode estar consolidando com as parcerias em negócio com outras empresas. Muito bem, vamos para mais um momento de situação-problema, momento de interação também, onde você pode mandar a sua pergunta e a gente vai respondendo. Nesse caso aqui, o Gustavo precisa usar a rede social, pelo menos é o desejo dele. Será que através da rede social, dessa forma de comunicação, vai ampliar a comercialização dele? A evolução das tendências da Web 3.0, no caso, é um benefício para ele? No caso do CRM social, que é um CRM voltado para as redes sociais, também ele pode estar aproveitando? Vamos ver então no detalhe como é que vai ser isso. Enquanto isso, vamos lá, tem uma pergunta aqui, pessoal de Minas, diz assim, o Mercado Livre é um tipo de e-commerce ou e-business? Bom, tudo bem, o Mercado Livre é um e-business. A partir do momento que eu estou com os negócios na internet, ele é um e-business. Mas também ele é um e-commerce. Vocês lembram qual é o tipo do e-commerce? O Mercado Livre é um daqueles chamado C2C. Muito boa pergunta, parabéns ao pessoal de Minas colaborando com a nossa aula. É por aí que a gente vai aprendendo junto com você. Vamos continuar agora, a gente tem um momento do Kahoot. Então, se você está conectado, continue. Esse é o último momento do Kahoot e vamos ver como é que vocês aprenderam até aqui o nosso conteúdo. Continua sendo o mesmo PIN. E aí a gente está mostrando o placar do último momento. Vamos para a quarta pergunta. A Web 3.0 possui recurso especial. Qual é o recurso da 3.0? Muito bem, muito bem. Estamos retornando aqui para visualizar. A maioria acertou. É a Web Semântica. Então, Web 3.0 tem um recurso especial chamado Web Semântica. Fico contente, o pessoal está prestando atenção ou já estudou o texto. Continua basicamente os mesmos dois primeiros aqui, só que Suzano está aparecendo agora, a Natália de Suzano está aparecendo em terceiro, muito bom. Mas continua bem acirrada a competição, a maioria está com 3.800 pontos, está bem próximo um do outro. Vamos lá, a próxima é recurso para otimizar a busca na internet. Lembrando que essa pergunta é bem rápida, Muito bem, o pessoal acertou. Então, o recurso para otimizar a busca na internet é chamado SEO, que é o Search Engine Optimization. Vamos ver como é que ficou o placar final até o momento, ou seja, no final mesmo, né? Vamos falar aqui, vamos ver como é que ficou. Eu acho que mudou um pouco, nossa, mudou bastante aqui. O Leone,
Leone Salvador. Então, Salvador ficou em primeiro. Vamos falar que o Salvador deve ser da cidade de Salvador. E depois, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, também acertou as 5 perguntas, ficou em segundo. E ali o Goiás ficou em terceiro, também acertou as 5 perguntas. Então, parabéns, né, aos participantes que tiveram aí no seu pódio, parabéns a todos que participaram, porque a gente percebeu que a maioria acertou, a maioria está estudando, a maioria está preparado mesmo, né? Vocês estão aí exatamente aprendendo para que se torne um profissional na área de SIG, na área de Sistema de Informação Gerencial. Eu que sou dessa área, fico muito contente de saber disso. Vamos continuar aqui para a gente dar, né, o norte para o Gustavo. Usando a mídia social, ele pode estar usufruindo dos artigos em blog, mostrando como é que utiliza o produto, por exemplo. Então, vamos pensar no seguinte, uma situação em que o Gustavo possa mostrar a utilidade de um equipamento eletrônico. Não que seja novo, mas muitas vezes é um produto que o pessoal já conhece, mas não conhece todas as características. Um exemplo muito simples seria o seguinte, né? Todo mundo sabe usar o mouse? Tudo bem, já sabe usar o mouse, mas tem algumas funções que a gente pode fazer, por exemplo, com scroll, que muitas vezes você pode ter alguém que ainda não conheça, que é um clique sobre o scroll, vai abrir um link numa outra aba. E assim por diante, são detalhes simples que pode estar favorecendo não só o produto, mas sim a marca, a instituição, no caso o Gustavo, enfim. É dessa forma que a gente pode estar fortalecendo a nossa busca na internet. Então, ele pode estar fazendo isso. Continuando aqui no slide, nós temos assim, a postagem em redes sociais pode trazer o quê? Pode trazer opiniões das pessoas. Então, as manifestações em relação ao que ele está postando, através da imagem ou vídeo que ele pode estar comentando, ou um tutorial. Enfim, são várias maneiras que ele pode usufruir da mídia social. Então, ele vai construir um vídeo e aí ele vai disponibilizar para que as pessoas possam conhecer melhor o produto e ganhar confiança na loja dele, né? Que é um dos pontos importantíssimos em relação à compra e venda. Na Web 1.0, só para a gente reforçar então o conhecimento em relação ao comparativo que a gente tem, é a evolução da web. Na Web 1.0, um produtor de um conteúdo tinha como um destinatário um consumidor daquele conteúdo. Na 2.0, o consumidor também passava a ser um produtor do mesmo conteúdo, então co-editor do conteúdo. Enquanto na 3.0, vindo com todas as características da 2.0, adicionado a engine de construção de um banco de dados universal, é um banco de dados virtual, de certa forma, mas que cria, através dessa engine, um conteúdo melhorado a partir da web semântica. Então, esse conteúdo pode ser disponibilizado para um consumidor que também passa a ser coprodutor de algum conteúdo. Então, fica aí a evolução no caso da internet e que o Gustavo tem que entender desse processo, porque à medida que ele entende que a internet funciona dessa forma, ele vai construindo, né, a forma de utilização de um produto, que é o exemplo que ele fez, mas ele poderia estar divulgando o produto de formas diferentes, né? Na rede social, no blog, ter várias opções com os parceiros de negócio, com o distribuidor de produto, mostrando que aquele produto também está lá no Totem, trazendo opiniões das universidades onde o Totem está instalado. Enfim, esse cruzamento de informação vai trazendo aí o chamado tráfego maior daquela marca ou daquele produto. A gente está concluindo aqui a nossa aula, vamos para a finalização. É um momento também de diálogo com o aluno, com você. Se tiver qualquer dúvida, pode estar passando para a gente ir esclarecendo. Vamos ver como é que fica a dimensão do comércio eletrônico ou do comércio, comparando, né, no caso, o comércio físico para o virtual. Então, no momento em que eu tenho um agente físico, é um vendedor fisicamente, mostrando o produto, demonstrando, falando das qualidades de um produto físico. Poderia ser um livro,
Então, eu estou oferecendo um livro e faço um processo de venda que é um processo físico. Ofereço o produto, faço o recebimento no cartão de crédito, por exemplo, e entrego o livro em mãos para o cliente. Enquanto passo para um digital, ele passa, então, por exemplo, de um escritor único que está vendendo um livro. Então, ele pode ter um portal digital, ele está vendendo através de um site e a pessoa que compra faz um processo digital de compra, porém, ele não tem o livro fisicamente, ele faz o download do livro. Então, é uma das características desse processo. Enquanto que o produto virtual é um produto que você nem faz download do serviço, mas faz a compra, a negociação num portal digital. Então, todos os processos são virtuais e a apresentação do curso, por exemplo, de um treinamento num curso virtual, você faz totalmente nas nuvens. Então, além de você ter acesso a vídeos, aquele produto, ou seja, aquela mídia social ou então aquela stream fica lá, né? Você não tem acesso para fazer download, mas você pode visualizar, você pode estar respondendo também as perguntas, são aplicadas provas pelos provedores do curso. Para quem está oferecendo o curso, você vai pontuando e assim por diante. Inclusive, você pode voltar a fazer o curso, né? Se você parou o curso na metade ou então num determinado ponto, você pode voltar num outro dia e dar continuidade naquele curso. Tudo isso é virtual. Eu só consigo dessa maneira através desse recurso virtual. Então, o processo virtual faz com que a gente controle melhor tanto o acesso, também a forma de utilização. E nesse exemplo em relação ao curso é muito bacana, porque você pode perceber o seguinte, vamos imaginar que você está oferecendo esse curso, você pode oferecer esse curso e à medida que você tem vários clientes teus estudando, né, os estudantes, os formandos desse curso, você pode estar oferecendo vagas de emprego, né, associado com o seu parceiro. Não é bacana? Então, o processo virtual acaba sendo assim, muito vantajoso a partir do momento que você, como mentor e também idealizador e também implantador desse sistema, consiga visualizar e usufruir desse mercado, que é um mercado realmente muito, que está em expansão. E as empresas também trabalham dessa maneira. À medida que eles colocam alguns recursos destinados para os funcionários, somente para os colaboradores, ou então para os clientes, para os fornecedores, está tudo isso relacionado a e-business. Ficamos por aqui, a gente tem uma pergunta, vamos esclarecer aqui, pessoal do Mato Grosso. Parabéns ao pessoal de Mato Grosso, um grande abraço, está colaborando com a nossa aula. A pergunta é a seguinte, uma diferença bem clara entre e-business e e-commerce. Então, ele está perguntando, né, qual que é a diferença clara entre e-business e e-commerce? Eu diria o seguinte, para a gente ficar bem assim, simples de entender, né? Se eu tenho compra e venda de produto ou de serviço, vamos imaginar o seguinte, no meu site eu sou fotógrafo, vou vender serviço de fotografia, então não é produto, é o serviço, vou lá fotografar por 2 ou 3 horas e o meu serviço vai ser entregue sim em forma inclusive digital. O processo pode ser tudo físico, mas a entrega é digital. Isso eu estou falando do quê? De um portal que eu tenho lá um acesso via e-mail e a pessoa faz a contratação do meu serviço. Isso é e-commerce, ok? Então, eu tenho uma loja virtual somente para produto, para vender, no caso, o serviço de fotografia, da produção dessa fotografia. E essa produção não é em papel, mas fica aí caracterizado o e-commerce. Ele também é o e-business? Sim, porque e-business contempla todos os outros modelos de negócio, que é aquilo que a gente comentou, os corretores, lojas virtuais, que é no caso do e-commerce. Presta atenção, o e-commerce é uma loja virtual dentro do e-business. Ou então os corretores, os leilões, os portais de conteúdo, no caso os provedores de conteúdo e os provedores de online de outros serviços também. Então, fica aí bem caracterizado. Outra pergunta, Netflix é um tipo de e-commerce? Netflix, sim, é um portal também de conteúdo, é um portal também no caso não é um produto, né? Mas é uma veiculação de um extreme on demand,
Ou seja, à medida que você vai acessando através da sua conta, você pode ter uma conta fixa e ter acesso a vários filmes, mas poderia ser também à medida que você vai comprando novas mídias, ou seja, mais filmes, né? Nesse caso, mídia não, desculpa. Os filmes, você vai tendo acesso, você pode estar pagando mais. O pessoal de Minas, então agradeço aí o pessoal de Minas pela colaboração. É sim, né, um modelo aí de e-commerce, porque você tem um portal onde você faz a compra também. Tudo bem? Mais alguma ali? Eu fico por aqui, então. Agradeço aí a sua participação. Desejo sucesso no seu estudo acadêmico e também o preparativo profissional. Um grande abraço.